Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para a correção do nosso simulado exame 36 com a professora Valquíria, professora de processo civil, tá bom? Vem com a gente que a gente vai colocar aí o vídeo da professora Valquíria, nossa querida. Oi pessoal, tudo bem? Pra mim ainda é bom dia, mas acho que quando vocês receberem esse vídeo já vai ser boa tarde. Então, boa tarde pra vocês. Espero que já estejam com saudades de mim, mas não de processo civil, porque eu quero crer que vocês estão revisando, né? Eu já tô com saudade das nossas aulas. Ontem já foi super estranho ficar em casa, não estar com vocês conversando sobre o processo na segunda-feira. Mas vamos lá, o que eu tenho para falar com vocês hoje? Minha gente, eu preparei questões que não estavam super fáceis, certo? Eram questões mais difíceis mesmo, para que vocês sintam assim um treino mais difícil, mas para no dia o jogo ser fácil, certo? Então vamos lá, vamos começar. A primeira questão, eu vou evitar ler todo o enunciado, porque eu fiz historinhas longas, né? Porque vocês sabem, processo civil na prova da OAB é basicamente contar uma história para que daí vocês entendam qual é a solução jurídica, não é verdade? Então, eu procurei complicar as historinhas, certo? Que é o máximo que a FGV pode fazer para vocês. Vocês já estão preparados, vocês já viram todas as nossas apostas, vocês estão sabendo de todo o assunto. Agora é hora de ter calma, é hora de ler os enunciados para identificar a solução jurídica, certo? Na nossa primeira questão, a gente está trabalhando com uma empresa que está requerendo uma tutela provisória. Vejam, se está requerendo uma tutela provisória, ou ela vai ser de urgência ou ela vai ser de evidência. Concordam comigo? Esse é o primeiro ponto, certo? Mas qual é a alegação dela? De que o direito estava documentalmente comprovado e teria fundamento em decisão de recurso repetitivo proferida pelo STJ. Vamos dizer que vocês não estão lembrados de todo o assunto tutela provisória, certo? Mas me digam uma coisa, nesse momento se falam em urgência? Não, né, minha gente? Então já liguem as anteninhas, porque provavelmente isso é tutela de evidência. E é exatamente isso, certo? Uma das hipóteses do artigo que trata sobre a tutela de evidência é exatamente essa. Quando o seu direito tem base documental e está lastreado num precedente repetitivo do STJ, certo? Então, o pedido aqui é de tutela de evidência. Eu tentei esconder, tentei não dizer diretamente que era isso, disse que era uma tutela provisória e contei qual era a hipótese, certo? E a partir daí vocês poderiam identificar se era urgência ou evidência. Por que é importante? Porque a nossa resposta da questão reside exatamente aqui. Na tutela de urgência, é possível estipular a necessidade de estabelecer uma caução para deferi-la, certo? Uma garantia para proteger a outra parte, beleza? Na tutela de evidência, a gente não tem essa previsão. O que eu tenho para falar para vocês de relevante sobre isso? É o seguinte, minha gente. Esses três artigos de tutela de urgência e de evidência, são poucos artigos e eles têm um custo-benefício maravilhoso. Vejam, eu peguei um detalhezinho, uma coisa que estava ali escondida, que era essa questão da caução, que não aparece sempre nas provas e tudo mais, mas se vocês tivessem lido os artigos, vocês já sacariam. Então, volto a dizer, vão escolher os artigos para revisão, incluam os artigos de tutela provisória, certo? De tutela de urgência e tutela de evidência. Quais são os erros das outras alternativas, certo? A letra A diz que é impossibilitada a revogação antes da sentença. Não. A tutela, seja ela de urgência ou de evidência, ela é uma decisão precária. Então, ela pode ser modificada até a sentença. Pode ser que o juiz tenha, inicialmente, visto aquilo ali, entendido de uma forma, mas depois, analisando com mais calma, ouvindo o réu, entenda de forma diferente, certo? A segunda alternativa diz que a existência de decisão irrepetitiva vincula o juiz em qualquer caso, sendo impossível decidir de forma diferente. Veja, essa alternativa está incorreta, porque apesar de existir o recurso repetitivo ser um precedente vinculante, ele não engessa o juiz, certo? Essa alternativa ela é boa porque ela já revisa para vocês precedentes vinculantes, que é um assunto lá de recursos, certo? Então, quando eu falo que há um precedente vinculante, o juiz, em regra, tem que obedecê-lo, mas é possível que o juiz aponte uma distinção, ou seja, mostre que aquele caso é diferente, ou a superação daquele precedente, mostra que aquele precedente já não se aplica mais diante da situação, do contexto social em que vivemos, certo? A letra C. Por se tratar de tutela de evidência, não cabe exigir caução ou urgência para o seu deferimento, mas a distinção do caso pode obstar o seu deferimento. É exatamente essa a resposta, certo? Como é evidência, não precisa de caução
E a distinção do caso pode fazer o juiz decidir de forma diferente. Ou seja, não é só eu chegar e colocar um precedente do STJ. Eu preciso fazer esse cortejo, essa é a palavra técnica, certo? Essa demonstração de que a situação que eu estou narrando é a mesma situação de que o STJ tratou. E a letra D, não poderia o juiz ter deferido a medida sem a oitiva do réu, razão pela qual também merecia revogação. Vejam, a tutela de urgência e de evidência existe a possibilidade de deferi-la sem a oitiva do réu. Atenção! A tutela de evidência, para que seja sem a oitiva do réu, só são 2 das hipóteses. Se vocês forem abrir agora o código de vocês vão ver que tem 2 hipóteses que dependem da manifestação do réu. Quais são elas? A primeira é quando eu tenho uma tutela de evidência baseada no manifesto, no abuso do direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu. Então, para que eu dê uma tutela de evidência baseada nisso, eu preciso que o réu tenha atuado, certo? Nesse caso, não vai ser sem ouvir o réu. E a outra é quando o réu não tem prova, não pode oferecer prova capaz de afastar aquela previsão, aquela conclusão do juízo. Deixa eu abrir aqui com vocês o artigo para que a gente leia direitinho, certo? Então, vamos lá. A gente está no Código de Processo Civil, vamos para o artigo 311, certo? Só um instante. Vamos lá, o artigo 311. A tutela de evidência, ela será possível de ser decidida liminarmente no caso dos incisos 2 e 3. Quais são os incisos 2 e 3? Esse que é fundado em precedente repetitivo, que é exatamente esse, e o caso do contrato de depósito. Os que não podem ser deferidos liminarmente, ou seja, sem ouvir o réu, são abuso do direito de defesa e propósito protelatório, e a situação em que a petição inicial tem prova documental suficiente e o réu não opõe prova capaz de gerar dúvida razoável, certo? Então, vamos lá. Oi, gente, voltando agora com o fone para ver se fica melhor para vocês o áudio, certo? Vejam só, a segunda questão, ela é inspirada em fatos reais, né? Vocês perceberam aí a história do Luva, né? Então, vamos lá, minha gente. O que é que tem de importante em toda essa história que eu contei? Foi uma história bem maior do que normalmente costuma vir na prova da FGV, certo? Mas, como eu disse pra vocês, é pra treinar o olhar de vocês, certo? O que é que tem de relevante aqui, minha gente? É a idade do luva de pedreiro, né? Do nosso bota de gesseiro. O contrato, ele aparece firmado por ele aos 16 anos. Então, existe uma cláusula de eleição de foro aí, que foi firmada com alguém que não tinha capacidade para contratar sozinho. Então, o mais importante aqui é a idade dele, certo? E vocês vão ver que existem alternativas que tratam exatamente da validade desse contrato. O caso da letra A, certo? Existe uma cláusula de eleição de foro vinculando as partes, de forma que Ivan precisará necessariamente comparecer à audiência em São Paulo, onde deve tramitar a ação sob pena de multa. Veja, em regra, minha gente, sim, a audiência de conciliação e mediação ela é obrigatória e existe uma previsão de multa, sim, para o caso do não comparecimento. Mas é possível que a gente defenda, considerando que Ivan é menor de 18 anos, que aquela cláusula foi inserida num contrato que, por sua vez, ele pode ser anulável, que a gente pode defender que é um contrato de adesão. Também é possível que essa cláusula de eleição de foro, ela não seja adotada nesse caso, certo? Dada a fragilidade e a condição da parte de menor de 16 anos, beleza? Nessa situação, como é que Ivan deve proceder? Se ele não quiser comparecer na audiência em São Paulo, ele deve protocolar a contestação dele aqui, já indicando, no local onde ele mora, né? Na realidade, aqui não, eu nem chamei a atenção, no interior da Paraíba. Ele deve protocolar junto ao juízo do domicílio dele, indicando que este é o juízo competente, dada a invalidade da cláusula de eleição de foro, certo? Eu confesso para vocês que essa alternativa A, ela era a nível hard da questão, certo? Era mais difícil, depois eu até me arrependi de ter deixado ela tão difícil, devia ter deixado mais claro para vocês, porque misturou muito com o direito civil, certo? Mas vamos lá, letra B. O litisconsórcio formado por Elmi e a sociedade Bota de Gesseiro é considerado unitário. Vejam, minha gente, o que é o litisconsórcio unitário. O litisconsórcio unitário é aquele em que a decisão ela precisa ser exatamente igual para as duas partes ali envolvidas, para as partes ali envolvidas, certo? No caso, Almi e Bota de Gesseiro. Por que essa alternativa está incorreta? Porque é possível, minha gente, que o juízo entenda que Almi tem culpa no cartório, mas que a sociedade não tem. Ele não precisa decidir igualmente para as duas partes. É totalmente diferente de se fosse da situação em que a gente tem um debate, por exemplo, sobre um bem imóvel
de propriedade de duas pessoas. Eu não posso, ao mesmo tempo, decidir que aquele bem imóvel tem que ser demolido para uma e decidir que não precisa ser demolido para outra, certo? Então, nessa situação de Almi e Bota de Gesseiro, que é uma relação obrigacional, uma relação contratual, certo? A obrigação ela não é uma obrigação indivisível. O juiz pode entender de forma diferente para um e para outro. Pode condenar Almi, mas não condenar a sociedade, certo? É o que faz sentido, inclusive, certo? A sociedade, ela provavelmente, o juiz analisando o caso, a sociedade, ela não tem... Lembra, a sociedade, ela é um ente separado. Ela nem é Almi, nem é Ivan. Ela é os dois juntos, certo? Então, dificilmente se caracterizará a responsabilidade civil da sociedade, mas, pessoalmente, pode ser possível a responsabilização de Almi enquanto sócio administrador, certo? Então, essa letra B não está correta. É um litisconsórcio simples, certo? Só recapitulando, o litisconsórcio, ele ainda pode ter uma outra classificação. O litisconsórcio, ele pode ser o litisconsórcio necessário ou facultativo, certo? O necessário é aquele em que pode ser que eu nem decida de forma igual, mas eu preciso das duas pessoas presentes ali, de todo jeito. Sem as duas, eu não consigo decidir a situação, certo? E o litisconsórcio simples é a situação em que eu coloco dois réus juntos, porque para mim, autora, é melhor, é mais prático. Eu já vou processar todo mundo de uma vez, certo? Eu nem precisava, mas eu vou colocar por comodidade, por conveniência, beleza? E aí a gente vai para a nossa terceira questão, certo? José Gomes... Eita, gente, eu nem bati as outras alternativas com vocês, desculpa. Como se trata de audiência de conciliação, é dispensada a presença de advogado. E como se trata de conciliação, apesar de menor, Ivan pode estar desacompanhado de assistente. 2 erros aqui, hein? Primeiro, é preciso sim ter advogado na audiência de conciliação do processo civil, essa audiência inicial. E eu preciso sim de assistência se Ivan é menor. Nesse caso, como ele é relativamente incapaz, é só assistência, não é verdade? Ainda que Ivan manifeste desinteresse na autocomposição, sua manifestação somente impediria a realização da audiência se a parte autora também tivesse se manifestado nesse sentido. Nesse ponto, sim, decorre do procedimento ordinário do processo civil. O primeiro passo na nossa linha do tempo, estão lembrados, é essa audiência de conciliação e mediação logo após a petição inicial. E a única forma dela não se realizar é eu ter as duas partes dizendo que não querem. Se eu tenho só uma, o código sempre fica com aquela leve esperança de que a outra que não queria entre em acordo, certo? Então, força ela a vir. Nesse caso, se Ivan manifestar desinteresse, a audiência só não vai acontecer se na inicial Almi já manifestou desinteresse também, certo? Gente, agora sim, nossa questão de José Gomes, né? Vamos lá. José Gomes, cantor fenômeno do piseiro, estava em turnê pelo Nordeste quando seu ônibus teve a traseira atingida por um caminhão da empresa Magazine Letícia. A batida ocasionou dano ao escapamento do veículo, que não pôde seguir viagem, e tendo o acidente ocorrido num local ermo, sem sinal de telefone ou internet, José não conseguiu solicitar ajuda para chegar até a cidade onde deveria fazer seu próximo show em tempo. Em virtude do atraso, teve que pagar uma multa elevada. Após a turnê, José procura seus serviços para processar a Magazine Letícia, a fim de requerer a indenização pelos danos acarretados ao ônibus e o ressarcimento da multa que sofreu pelo atraso decorrente do acidente. Ao redigir a inicial, você cuidadosamente requereu a realização de audiência de conciliação e realização de prova pericial no ônibus, se assim se entender necessário. Ao analisar o processo, logo após o esgotamento do prazo para contestação, permanecendo a empresa ré silente, o juiz sentencia o processo e entende que a Magazine Letícia seria parte legítima. Diante da situação, alternativa A. Embora não tenha havido contestação, é ônus do autor provar os fatos alegados, de forma que o silêncio do réu em nada interfere na análise do caso. Gente, não é verdade, né? Quando a gente tem a situação em que há silêncio do réu, há sim a possibilidade da geração dos efeitos materiais da revelia. Então é possível que a gente tenha uma admissão dos fatos narrados na petição inicial como verdadeiros, certo? É verdade que o código exige que o autor ele dê um mínimo de base para esses fatos que ele traz, certo? Mas quando a alternativa diz assim que o silêncio do réu em nada interfere, é super generalista dessa forma, ela incorre nesse erro, certo? De entender que o silêncio do réu não vai surtir efeito algum, independente de qualquer coisa. Não é o caso, certo? Letra B. Cabe agravo no instrumento contra a decisão que julga o mérito da demanda no caso analisado, por se tratar de julgamento antecipado. Vejam, minha gente. O que está acontecendo nessa situação aqui? Eu tive, vamos lá para a nossa linha do tempo. Eu tive petição inicial, certo?
Ele nem fala em audiência de conciliação, mas ele fala que esgotou o prazo para contestação, certo? E em seguida o juiz sentencia o processo. O juiz sentenciar o processo, galera, sentença é o quê? Sentença é a decisão que encerra o processo. Contra a sentença, cabe agravo no instrumento? Não, certo? A sentença, ela sempre enseja o julgamento de apelação, certo? Mas, professora, a gente viu que o julgamento antecipado do mérito, ele é sim objeto de agravo no instrumento. Minha gente, a gente viu, são duas coisas diferentes. Uma coisa, quando ele fala no julgamento antecipado aqui, uma coisa é o juiz que, depois da inicial e da contestação, sentencia de cara. Por que eu estou dizendo antecipado aqui? Porque ele não precisou, ele pulou a etapa da produção probatória na nossa linha do tempo. Ele entendeu que não precisava ter provas, certo? Nesse sentido, eu estou dizendo que o juiz julga antecipadamente, mas eu deixei bem claro que foi uma sentença. Se é uma sentença, vai caber apelação, certo? Artigo 1009 do Código de Processo Civil. Se fosse uma situação em que eu tenho petição inicial, tenho contestação, o juiz entendeu que os danos do ônibus não precisam de provas. Ele ainda tem dúvidas sobre a situação da multa, sobre a situação da culpa do atraso realmente. E ele entende que, em relação à multa, eu preciso de produção probatória. Mas em relação ao ônibus, ele vai julgar logo. O que acontece nesse caso? Esse é o julgamento antecipado parcial do mérito. E, como ele se dá no meio do caminho, eu ainda vou ter produção probatória, o processo vai continuar. Essa decisão ela pode ser atacada por agravo do instrumento, certo? Ela é uma decisão que não encerrou o meu processo. Diferente daquela que o enunciado narra, que é uma sentença que encerra o processo, certo? Cabe a apelação. Letra C. O recurso cabível é a apelação, devendo o juiz remeter o processo ao tribunal depois de realizar o juízo de admissibilidade do recurso. Opa! A gente já fica animado porque vê apelação e sentença. Mas, atenção, galera. Nesse caso, estão lembrados do raio-x do aeroporto que eu falei para vocês? O raio-x dos recursos. No caso da apelação, vocês estão lembrados, antigamente o raio-x da apelação era sim no primeiro grau, certo? E depois tinha um outro juízo de admissibilidade em cima. Agora não mais. O juiz ele recebe sua apelação, ele já remete logo, certo? Não pode o juiz reter a apelação porque entendeu que é intempestiva, você não pagou o preparo, você é parte legítima para recorrer, qualquer óbice. O juiz não vai poder analisar, não pode fazer esse raio-x na sua apelação, certo? Quem vai fazer isso é o tribunal, beleza? A Magazine Letícia, letra D, se tivesse contestado, poderia ter requerido a denunciação da lide para convocar o motorista a integrar a demanda a fim de exercer o direito de regresso, caso fosse responsabilizada. Gente, por eliminação a gente já chegou com essa alternativa correta. Mas vamos dizer que você chegou na prova, você esqueceu completamente que é a denunciação da lide. Minha gente, lembra pelo menos do bizuzinho, certo? Denunciação da lide, direito de regresso, é tudo no D, certo? Então, para a gente exercer direito de regresso de cara, sem precisar de um processo próprio para indicar a responsabilidade daquela pessoa que a gente acha que teve culpa no cartório, a gente promove a denunciação da lide, beleza? Então, a alternativa correta é a letra D. Minha gente, eu estava empolgada nessa próxima questão, né? A questão de Cristina. Então, vamos lá. Cristina passou anos estudando e se preparando para fazer um concurso, certo? E aí ela comprou a passagem com antecedência e para chegar ainda um dia antes da prova, tudo certo. Ocorre que a companhia aérea cancela o voo e não promove a remarcação da passagem, certo? E aí ela perde a prova. Cristina procura os seus serviços para ingressar com a ação pleiteando a devolução do valor da passagem que não foi utilizada e a indenização por danos morais, ou seja, ela tem um pedido de reparação material, que é o valor da passagem, e um pedido de danos morais, decorrente da perda de uma chance, tendo em vista a perda da prova, certo? Isso aí é direito civil, aproveitando para revisar com vocês também um pouquinho, certo? É uma forma de responsabilidade civil, a situação em que eu tenho a perda de uma chance séria, era provável que ela passasse, ela tinha uma chance e ela perde, certo? Aí a outra parte pode ser responsabilizada. A GAL Linhas Aéreas foi citada e se defendeu aduzindo que, pelos termos e condições previstos quando da compra da passagem, a empresa se reserva o direito de alterar o dia do voo conforme as necessidades da malha aérea, de forma que não seria responsável pelos danos morais, certo? Após a contestação, o juiz decidiu que tinha restado em controvérsia o direito ao valor da passagem, não impugnado pela empresa, e julgou procedente o pedido de ressarcimento desse valor. Opa, volta lá para a contestação da GAL, minha gente. A GAL diz o quê? Se defendeu dizendo que, por conta do contrato, ela poderia alterar o voo de forma que não seria responsável pelos danos morais, que foi quando aconteceu, ela silenciou
sobre os danos materiais. O juiz o que foi que fez? Viu que estava em controvérsia o direito ao valor da passagem, que não foi impugnado pela empresa, e julgou procedente o ressarcimento desse valor. Após, determinou a realização de audiência de instrução um mês depois para ouvir o depoimento pessoal de Cristina, a fim de melhor analisar o cabimento ou não dos danos morais pretendidos. Vamos para a nossa linha do tempo? Cristina apresentou a petição inicial, a Gal ofereceu a contestação dela. A Gal só se defendeu de um dos pontos controvertidos, certo? O que foi que o juiz fez? O juiz entendeu que o outro ponto, então, estava resolvido, a Gal não contestou, e o juiz decide, julga procedente aquele pedido que a Gal não contestou. Mas ele manda continuar o processo, porque ainda tem outro pedido para julgar. Ele está dando o valor da passagem, mas ele ainda tem que analisar a situação dos danos morais. Ele vai precisar produzir prova, ele vai precisar ouvir Cristina em audiência, certo? Nessa situação, minha gente, o que aconteceu? Eu tive um julgamento antecipado parcial do mérito, certo? Então, se liga aí que nessa situação, quando o juiz julga um pedacinho do mérito, no meio do caminho, eu não posso dizer que é apelação. Na apelação, o processo sobe inteiro. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho agravo de instrumento, certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Após a audiência, sobreveio sentença, reconhecendo o direito de Cristina aos danos morais. A empresa aérea, a GAL, apelou, requerendo que o tribunal julgasse totalmente improcedente a demanda, insurgindo-se contra a reparação moral e material de Cristina. Vê o que a GAL está fazendo, galera. A GAL ficou calada sobre a reparação material, sobre o valor da passagem, na contestação. O juiz julgou procedente. Passou-se o tempo, passou mais de um mês, realizou a audiência de instrução, o juiz sentenciou. Quando foi na hora de apelar, a GAL ressuscita a questão dos danos materiais, a questão do valor da passagem, e apela das duas coisas. Pede para o tribunal julgar improcedente tanto a reparação moral de Cristina, como o pedido dela de receber a passagem, certo? Essa é a situação. Tendo em vista, e a resposta já está na letra A, certo? Tendo em vista que a devolução do valor havia sido concedida sem interposição de agravo de instrumento em tempo, precluía o direito da GAL Linhas Aéreas de recorrer contra a procedência desse pedido. É exatamente isso, minha gente. A GAL teve uma decisão parcial de mérito no meio do caminho do processo. Passou, veja, eu deixei bem claro na questão. O juiz marcou a audiência um mês depois. Ainda sentenciou depois, ou seja, passou muito mais do que os 15 dias do agravo, na verdade, e a GAL ficou calada. Nesse momento, ela perde o direito de recorrer daquela parte que já foi julgada, certo? Ela só vai poder recorrer do que foi decidido na sentença, do pedaço que sobrou, certo? Então, a letra A é a resposta correta, mas vamos ver quais são os erros das outras alternativas. Embora ainda caiba recurso contra ambos os pedidos, a gente já sabe que não cabe, mas vamos terminar de ler. A GAL deveria ter interposto apelação contra a indenização por danos morais e agravo no instrumento contra a decisão que deferiu a devolução do valor da passagem. Minha gente, veja, tá certo o recurso para cada decisão? Tá. Mas, nesse momento em que já passou o prazo do agravo, aquela decisão que transitou em julgado não pode mais ser atacada, certo? Então, não poderia defender aqui que ainda cabe recurso contra ambos os pedidos, tá bom? Não caberia agravar a decisão que determinou a devolução do valor da passagem, uma vez que não encontra previsão no rol taxativo do agravo do instrumento. Minha gente, quando eu tenho uma decisão sobre o mérito, o que é o mérito, aquele meu pedido, o que o autor está pedindo na demanda, a decisão de mérito do processo, sobre o mérito do processo, ela é, logo, acho que a primeira do rol do 1015. Então, essa alternativa está incorreta, certo? O rol do artigo 1015 vale a pena ler, é curtinho, um artigo só, custo-benefício bacana, porque pode garantir uma questãozinha para vocês, tá? A decisão que deferiu a devolução do valor da passagem deveria ter sido impugnada em preliminar de apelação. Minha gente, quando é que eu tenho a possibilidade de impugnar uma decisão que foi lá no curso do processo em preliminar de apelação? Eu só posso fazer isso quando, contra aquela decisão, não cabia agravo de instrumento. Como assim, professora? Quando a decisão não estava naquele rol do artigo 1015 e ainda não tinha urgência nenhuma em conhecê-la. Por exemplo, uma decisão que indefere a produção de prova. Essa, minha gente, é tipicamente uma decisão de que não cabe agravo de instrumento. Ela não está no rol do artigo 1015. Não há previsão de agravo de instrumento contra a decisão que indefere produção de prova. Mas vamos dizer que é uma testemunha que está na beira da morte, certo? Eu preciso ouvir, o juiz indeferiu, não vai dar para esperar para só trazer isso na minha apelação. Nesse caso, como eu tenho urgência, o STJ disse taxatividade mitigada, aquele rol que eu disse que era taxativo exclusivo, ele é considerado relativizado, certo? Então, eu vou poder, sim, questionar isso em agravo de instrumento, porque apesar de não estar no 1015, temos urgência, certo?
Não é o caso da devolução do valor da passagem. A devolução do valor da passagem, como eu falei para vocês, era pedido de Cristina e, portanto, configura mérito. Como é mérito, tá no rol do artigo 1015 sim, cabe agravo de instrumento tranquilo, certo? Então, não vai ser impugnado só na apelação, tá bom? Aí vamos lá, minha gente, pra gente tá quase terminando. O ator Duda Dolabella, após se divorciar de sua esposa Flávia, deixou de pagar a pensão alimentícia, muito embora eles tivessem firmado um acordo referendado pelos advogados, estabelecendo a Duda essa obrigação. Flávia ingressou com processo de execução contra o ex-marido, pedindo pagamento dos 2 últimos anos de pensão e requereu apenas a penhora dos seus bens. Duda, ao ser citado, defendeu-se e alegou impossibilidade de pagar em virtude de possuir hoje uma nova família, o que o desobrigaria de pagar a pensão. O juiz, entendendo insuficiente justificativa, determinou sua prisão e a penhora de um imóvel indicado por Flávia em sua inicial. Vamos lá, vamos ver quais são as alternativas daqui para a gente ver o que está correto. O imóvel penhorado, se corresponde à residência de Duda, não pode ser submetido à execução. Nosso primeiro impulso, quando a gente vê um bem que é residência, é dizer bem de família não penhora. Mas lembra, minha gente, isso aqui é dívida de alimentos. Alimentos vai excepcionar o bem de família, certo? Então, poderia sim ser penhorado. Duda estava lascada até que ir à casa dele para leilão, certo? O juiz não poderia, sem o requerimento de Flávia, ter determinado a prisão de Duda. Galera, é isso aí, a resposta certa, beleza? O credor de alimentos, ele pode escolher o rito que ele prefere. Ele pode escolher o rito da prisão ou o rito da expropriação, que é esse rito que a gente vai pegar os bens ou descontar a folha de pagamento, certo? Escolher um rito que é meramente patrimonial, sem a sanção da prisão, certo? Então, o juiz ele não pode, de ofício, entender, achar que entende melhor do que a autora e dizer, vou mandar prender. Não pode, certo? Isso é uma atuação oficiosa que não deve ser tomada pelo juiz, certo? O acordo apresentado não configura título executivo judicial, razão pela qual a execução deverá ser extinta. Minha gente, primeiro que é um título executivo extrajudicial, certo? Mas a execução não deve ser extinta. A gente tem no artigo 784, que traz a lista dos títulos executivos extrajudiciais que viabilizam a propositura de uma execução, a gente tem sim o acordo referendado pelos advogados, certo? É uma das hipóteses. Então, nesse caso, não geraria extinção da execução. Duda deve apelar contra a decisão do juízo para revertê-la. Minha gente, é uma decisão que foi dada no curso do processo de execução. Lembra do artigo 1015, parágrafo único, todas as decisões que são dadas, exceto aquela que extingue o processo de execução, que termina, que diz assim, baixem-se os autos, morreu o processo, acabou a execução. Essa cabe a apelação. Todas as outras, na apelação, no cumprimento de sentença e no inventário, vai caber agravo de instrumento, certo? É exatamente a situação dos autos. Duda, que recebeu uma decisão dizendo você vai preso, nesse caso, corre e tem que agravar, certo? Vocês vão ser advogados de Duda, fiquem ligados. Vamos lá, vou passar para a nossa próxima questão. Minha gente, vamos lá, tá terminando. Elizabeth faleceu em Balmoral, na Inglaterra, em setembro de 22. A esposa do seu neto, atenta aos direitos do marido, Meghan, verificou que tinha um testamento da falecida, deixando um imóvel para Harry situado aqui no Brasil, certo? Harry e Meghan, que eram casados em comunhão universal, ingressaram com ação de inventário no Brasil para promover a execução do testamento, que se concluiu ainda em dezembro de 22. Por ocasião da missa de 1 ano de falecimento de Elizabeth, ou seja, em setembro de 23, Kate, esposa de outro neto de Elizabeth, tomou conhecimento da existência do imóvel e entendeu que Harry havia sonegado o bem, deixando de indicá-lo no inventário que se processou na Inglaterra, deixando de informar da existência do testamento. Decidiu, junto com o marido, ingressar com uma ação rescisória, a fim de anular a sentença proferida, entendendo que o juiz brasileiro seria absolutamente incompetente para decidir sobre o bem referente à falecida com domicílio na Inglaterra. A ação de Kate não deve ser admitida porque já passado o prazo para ingressar com a rescisória. Gente, o inventário terminou em dezembro de 22. Kate está ingressando em setembro de 23, 1 ano depois do falecimento de Elizabeth, né? Então, ainda está no prazo da rescisória, 2 aninhos, na verdade? Não deve ser julgada procedente porque a decisão rescindenda não foi de mérito. Gente, o juiz não chegou assim e disse: Harry, não vou analisar o seu pedido de inventário. Você não pagou as custas para dar início à ação, você não é parte legítima, seu pedido não é acolhido por alguma razão formal. Não foi isso que aconteceu. O juiz, pelo contrário, ele conheceu do caso e ele ainda deferiu a partilha de bens, dando o imóvel para Harry e Meghan. Ou seja, houve uma decisão de mérito sim, certo? Então a letra B também está equivocada, certo? A resposta correta é a letra C, que diz que a ação rescisória não será julgada procedente
porque o juízo era competente sim, é competência exclusiva da jurisdição brasileira decidir sobre imóveis situados no Brasil, certo? É como se fosse um pedacinho do nosso território, gente. É questão de soberania nacional. Então, por essa razão, o juiz brasileiro é o único competente para decidir sobre o imóvel situado no Brasil, certo? Dica para vocês, estão na dúvida, estão inseguros com as outras alternativas? Olha que a alternativa C e a alternativa D, elas se contradizem, gente. Então, só podia ser certa ou uma ou outra. Porque se uma estiver certa, a outra estava necessariamente errada, certo? Então, a que diz que deve ser admitida e julgada procedente ante a absoluta incompetência do juízo, está equivocada por conta da competência exclusiva da jurisdição brasileira nesse caso, beleza? Vamos lá, passar para a próxima questão da gente e última, não é verdade? A padaria Pão Delícia, tradicional padaria de Olinda, Pernambuco, ingressou com uma ação contra a empresa Delícia Pão, recentemente inaugurada, requerendo que esta última deixasse de usar o nome Delícia Pão por confundir os consumidores. Pediu ainda a reparação em danos morais pela perda da clientela. O juízo da 4ª Vara Civil de Olinda julgou procedente a demanda. A empresa Delícia Pão, logo depois da sentença, mudou seu nome para Doce Pão, mas não cumpriu o pagamento dos danos morais, embora intimada para isso em sede de cumprimento de sentença movido pela Pão Delícia. O sócio administrador da Doce Pão contrata seus serviços para apresentar a defesa no cumprimento de sentença. Minha gente, eu acabei... Ah, não, tá certo. Eu pensei que eu tinha confundido o nome da padaria. Não, a Doce Pão é a executada, né, que ela mudou de nome, ela deixou de ser Delícia Pão, passou a ser Doce Pão, contratou seus serviços para defendê-la no cumprimento de sentença, certo? O que a gente tem aqui? O juiz tinha mandado, muda de nome, paga danos morais. Ela mudou de nome, mas não pagou os danos morais. É desses danos morais que ela precisa se defender, não deles em si, porque eles já foram definidos em sentença, mas do cumprimento, da forma de cumprimento, né? É possível alegar o descabimento dos danos morais e requerer o afastamento da obrigação em sede de impugnação com cumprimento de sentença? Não, gente, já há um título executivo judicial, já há decisão, coisa julgada, dizendo que ela tem que sim pagar danos morais. Então não cabe mais debater o mérito, certo? A impugnação com cumprimento de sentença, ela é muito mais restrita. Ela só vai poder debater vícios processuais da impugnação com cumprimento de sentença, certo? Ela pode dizer que não foi intimada, ela pode dizer que a ordem dos atos está equivocada, que teve algum problema processual, o juiz não é competente, mas ela não pode debater o mérito. O que ela pode dizer é só, por exemplo, eu já paguei, doutor, o senhor que não está sabendo. É um fato superveniente, algo que o juiz não teve conhecimento ainda, ela pode trazer, certo? Mas aquelas coisas que aconteceram depois da sentença, beleza? Mas ninguém vai poder ficar discutindo aqui agora se deve ou não mudar de nome e pagar danos morais, na realidade, né? Que é o objeto do cumprimento de sentença. Já está estabelecida a obrigação de ter que pagar danos morais, certo? Por ocasião da defesa, é possível ao sócio administrador atual chamar o processo administrador ao processo administrador anterior para exercer contra ele, que criou o nome, o direito de regresso. Gente, a denunciação da lide, o exercício do direito de regresso, ele só é admitido na fase de conhecimento. Na fase de cumprimento de sentença, ela, como eu disse a vocês, ela é mais restrita, ela é só para dar cumprimento àquilo que o juiz já determinou. Não há essa abertura cognitiva, não há essa abertura para chamar uma pessoa nova, produzir prova, todo aquele BO, certo? Então, não vai caber mais aqui. Você tem que ter feito isso na fase anterior, enquanto ainda não tinha definição sobre a obrigação de cumprir o pagamento daqueles danos morais, certo? Não há previsão legal de honorários ou multa pelo descumprimento da obrigação, uma vez que já houve honorários sucumbenciais na fase de conhecimento. Cuidado, parece até razoável, né? Você pensa, poxa, já teve honorários, o juiz já fixou os honorários lá na primeira fase, que era a fase de conhecimento. Mas o código diz, camarão que dorme, a onda leva, paga de novo, certo? Se você não paga no prazo, você vai pagar multa e honorários advocatícios, ambos de 10% sobre o valor que você deixou de pagar, certo? Eita, paguei só a metade, o que é que acontece? Multa e honorários de 10% sobre a metade que não foi paga, beleza? É sempre sobre aquilo que não foi pago. E a última alternativa, a impugnação com cumprimento de sentença deve ser apresentada em 15 dias, contados a partir do fim do prazo de 15 dias para o cumprimento da obrigação. Exatamente isso, certo? A gente tem primeiro 15 dias para pagar e depois 15 dias para se defender no cumprimento de sentença, tá certo? Gente, eu estou à disposição de vocês. Se tiverem ficado com mais alguma dúvida, podem falar comigo, certo? Me procura. Eu estou 100% à disposição para que vocês possam esclarecer todas as dúvidas, tirar todos os medos, beleza? Eu tive a oportunidade de conviver com vocês, sei do potencial de cada um, sei da grande chance de vocês vencerem essa barreira da primeira fase. E aí, minha gente, vai ficar tudo muito mais fácil para vocês, certo? Estou na torcida, aguardando aqui os resultados muito positivos, certo? Força aí nessa reta final, falta pouco, certo? Tiro a curto agora. Corre,
faz as escolhas trágicas, escolhe os artigos mais importantes para revisar, escolhe os pontos que são apostas de todos os professores, sabe? Vão se munindo aí dessas últimas revisões, mas principalmente respirem fundo, tenham calma na hora da prova, no meio da prova levanta, vai no banheiro, descansa um pouco, porque arejar a mente é ótimo para a gente reavivar nossa memória, para trazer as informações que estão lá esquecidas no nosso HDzinho, certo? Então, saibam que eu estou aqui torcendo, rezando por vocês, viu? E esperando excelentes notícias dessa turma. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e bons estudos. Estou à disposição se precisarem de